Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto com mais um Guto Talks. O Guto Talks de hoje se trata de um tema novo aqui no Guto Talks, né? E até no canal como um todo, mas é de um gênero que é parte da minha vida, assim como tudo mais que eu comento sobre aqui. E, no caso, eu me refiro aos esportes de combate, né? Eu achei que seria bacana trazer esse tema relacionado ao esporte com o desfecho recente das Olimpíadas, que eu acho que vai combinar legal até com mais projetos do Fomos Invitados, mas enfim. Mais diretamente, o que me instigou a fazer um Guto Talks sobre esse tema em particular foi um gráfico que eu vi no Instagram que contava o número de campeões do UFC por estilo de luta. Eu não salvei o post, mas eu achei o gráfico que eu vi, eu vou aí na tela, né? E se você acompanha MMA e tudo mais, você já deve estar estranhando esse gráfico, porque ele lista Karatê como tendo um campeão. E no caso, quem tá ali na foto, né, como representante é o Robert Whittaker. Então, parece que quem fez essa lista esqueceu do Lyoto Machida, do Georges St-Pierre, né? E, enfim, tem toda a questão também, né, que por um tempo o UFC dividia muitos dos lutadores de elite com o Pride, outro evento de MMA que hoje não existe mais. Mas, enfim, em linhas gerais, eu concordo com o gráfico, né, em dizer, em mostrar, no caso, que o wrestling é o melhor estilo pro MMA. Mas por quê? Bom, essa vai ser a pergunta que eu vou tentar responder, né, dando a minha visão de fã do esporte, mas também de alguém que já tem um histórico com esportes de combate a nível pessoal. Mas bora lá. Bom, antes de entrar na questão em si, eu acho que vale contar de forma breve sobre a criação do UFC para a gente entender como chegamos no ponto que estamos hoje, né? E também porque a origem tem a ver com o tema. O UFC ele foi criado ali nos anos 90 para ser um torneio entre estilos de artes marciais. Mais especificamente, ele foi fundado pelo Rorion Gracie para provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial que existia. Esse tipo de desafio era comum no Brasil, né, da família Gracie, claro, ouvintes brasileiros devem já ter ouvido falar, mas com o UFC sendo televisionado e nos Estados Unidos e tudo mais, deu um clique realmente nas pessoas na época que eram muito encantadas com os filmes de Hollywood, né, com lutas coreografadas e aquela coisa toda, mas deu esse clique, né, de que não basta socar muito forte ou dar um chute perfeito se você for derrubado. Os artistas marciais começaram a treinar a luta agarrada também, né, dando início ao MMA, Mixed Martial Arts, em português, artes marciais mistas. Acho importante destacar também que essa ideia de treinar tanto a luta em pé quanto a luta agarrada já vinha sendo estudada pelo grande campeão brasileiro Marco Ruas. Eu acho que seria uma desonra falar de MMA sem comentar dele. Mas, enfim, é isso. Hoje em dia, para você ser um lutador de elite no MMA, você precisa ser completo. É claro que ainda temos especialistas, né? Na luta agarrada, por exemplo, tem o Islam Makhachev, né? Sem dúvida o melhor jogo de chão atualmente no MMA, e em pé não tem como não citar Israel Adesanya e o Poatan, né? Que são os dois melhores trocadores aí que tem no mundo. Mas não é como se eles fossem indefesos, se não estivessem jogando no seu campo de vantagem. E é justamente isso que o wrestling define. O wrestling ele foca nas quedas e essa habilidade, tanto ofensivamente quanto defensivamente, te permite ditar onde a luta vai acontecer, né? Eu sei que eu falei há um pouco tempo atrás, alguns minutos, talvez até segundos, atrás a frase que não basta socar muito forte ou dar um chute perfeito se você for derrubado. E essa lógica também se aplica aos praticantes de luta agarrada, né? É quase que o inverso, no caso, que de nada adianta você ter um jiu-jitsu fenomenal se você não consegue levar a luta para o chão. Nos anos 90 ali, quando poucas pessoas no mundo conheciam o jiu-jitsu, os wrestlers derrubavam o pessoal do jiu-jitsu e eram embananados no chão, né? Porque não sabiam o que esperar. No wrestling você derruba e quando o cara tá de costas pro chão você vence. Mas depois que eu vi o entendimento de que, né, não adianta só eu ficar deitado em cima do cara, eu preciso bater nele também. A gente começou a ver performances como a do Kazushi Sakuraba contra o Royler Gracie, né? O Royler com jiu-jitsu fenomenal, claro, mas incapaz de derrubar o Sakuraba, lutador de wrestling, né? Que vem do wrestling e que na época já estava esperto e também não entrou na guarda do Royler igual um maluco. E quando finalmente o Sakuraba decidiu ir pro chão, ele foi nos termos dele e finalizou a luta. Pra falar de luta em pé, então, aí esquece. Se você não tem um bom wrestling pra se defender de quedas ou se levantar do chão, você não vai conseguir nada no MMA. Dei uma engasgada aí pra falar MMA, mas enfim. Recentemente a gente teve 2 exemplos disso, né? O primeiro foi o medalhista olímpico de Taekwondo, o Robelis Despen, sendo completamente anulado por um lutador médio da categoria dele, né, de MMA, no UFC, né? Mas, enfim, não é um cara muito expressivo no ranking nem nada.
E também teve a luta com regras mistas do campeão de Muay Thai, o Rodtang, né, contra o ex-campeão do UFC, o Demetrius Johnson, onde as regras eram um round de Muay Thai, seguido de um round de MMA. Esse é um total de 4 rounds, 2 rounds com cada estilo, né? E o primeiro foi de Muay Thai e o Demetrius Johnson jogou ali na defensiva no round de Muay Thai. E quando foi pro segundo round, o round com as regras de MMA no caso, né, ele derrubou e finalizou o Rodtang com facilidade. E às vezes até lutadores que não são os melhores em pé conseguem ter sucesso pela ameaça de uma potencial derrubada. O maior exemplo disso foi no segundo round da luta do Khabib Nurmagomedov contra o Conor McGregor, né? O Khabib, que é um mago da luta agarrada, né? E o McGregor, que, claro, é conhecido pela trocação. O Conor, preocupado em ser quedado, né, por um cara de wrestling brabíssimo, que é como o Khabib, acabou tomando uma mão de direita que deixou ele cambaleado, sabe? Onde em circunstâncias normais, se talvez fosse uma luta de boxe, ele não ia dar esse mole. Então esse efeito psicológico em saber que o oponente tem quedas boas tem um potencial de balancear até a luta em pé. É claro que nada é infalível, né? Sempre pode ser que na entrada de uma queda ou até ali antes de encurtar a distância você tome um golpe e seja nocauteado. Isso falando, né, se você for um wrestler tentando derrubar a outra pessoa. Mas a chance disso acontecer existe se você ficar em pé também, né? Se você for um trocador. Inclusive essa toda é a ideia e a lógica por trás da luta agarrada, né? A vantagem que a luta agarrada tem, que é tipo, em pé, mesmo você sendo superior, tecnicamente e tal, às vezes o único soco que entrar, mesmo que seja de alguém tecnicamente inferior, entre aspas, pode te nocautear, sabe? Se acertar, pode te nocautear. Enquanto que no chão você tem uma posição de vantagem sobre outra pessoa, né? Pelo menos, idealmente, essa é a ideia. E, enfim, que ela não vai conseguir te golpear de forma eficaz. Além disso tudo, né? Além dessa vantagem do wrestling em te permitir, como eu disse, definir aonde a luta vai acontecer, as regras de hoje do MMA favorecem muito os wrestlers. Por quê? Tem 2 motivos principais, mas que tem uma conexão entre eles, né? O primeiro é o tempo de luta. São 3 rounds de 5 minutos, ou, se for uma disputa por título, ou às vezes até uma luta mais destacada no card e tal, são 5 rounds de 5 minutos. A questão é que 5 minutos é muito pouco tempo para lidar com wrestlers. Bons, ao menos, né? Porque se você vier a ser derrubado, e digamos que isso leve mais ou menos 1 minuto para acontecer, agora você vai ter 4 minutos para tentar finalizar o cara por baixo. Mas isso é muito difícil. Lutas de jiu-jitsu na faixa preta são 10 minutos. E muitas vezes não tem finalização, né? Agora imagina você tentar finalizar o cara em 4 minutos e ele ainda pode te socar. Às vezes isso até pode jogar a favor, o cara estende o braço ali de maneira que abre uma oportunidade para você fazer algo. Foi o que houve, né, na virada histórica do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, que justamente o Chael Sonnen é um wrestler e derrubou e dominou o Anderson Silva ali por 4 rounds. E aí no 5º round ele estava fazendo a mesma coisa até que finalmente o Anderson Silva conseguiu usar o jiu-jitsu para encaixar uma finalização. Mas aí que entra o segundo ponto, né? A pontuação do MMA atualmente. Nem sempre, falando agora em questão de, tipo assim, luta, né? Nem sempre tá por baixo quer dizer que você tá levando a pior, ou que você é um lutador pior, né? Eu acabei de citar, por exemplo, a luta aí do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, onde o Anderson Silva ganhou por baixo, mas eu posso citar outras, né, como a própria luta do Royce Gracie contra o Dan Severn, que teve um desfecho parecido ali e tudo mais, mas a pontuação do MMA atual diz que cada segundo que você passa por baixo, você tá perdendo, essencialmente, né? Ou seja, se essa luta que eu acabei de comentar do Anderson Silva com o Chael Sonnen tivesse sido de 3 rounds, né? Foi de 5 porque foi disputa por título, mas se fosse uma luta comum, talvez ali em outro ponto da carreira dos dois, e só tivesse sido 3 rounds, o Chael Sonnen teria ganho a luta, embora a gente tenha visto que o Anderson Silva foi um lutador melhor, né? Conquistou a vitória, finalizou a luta, terminou a luta. Então é complicado, porque com o wrestling você pode vencer na pontuação sem apresentar conclusivamente ser o melhor lutador. E aí agora eu poderia lotar vocês de exemplos. Enfim, o Charles e o Armand Sarukian, né? Recentemente até o Leon Edwards e o Belal Muhammad, que sempre no final do round o Leon conseguia trocar a posição, mas aí, enfim, aí já tinha acabado o tempo. Mas a que eu queria trazer, que eu acho que talvez seja aí a mais indicativa disso, foi a luta do José Aldo contra o Merab Dvalishvili, né? O José Aldo sempre teve uma defesa de quedas espetacular, né? Sem dúvida, não tem nem o que dizer. Mas nessa luta contra o Merab, ele defendeu todas as quedas. Todas.
Mas o Merab que estava pressionando, né? Ele que estava controlando o centro do octógono, neutralizando a ofensiva do José Aldo, ali pelo menos visualmente, né? Ele que estava empurrando para frente e tal, controlando o José Aldo contra a grade, e acabou que ele venceu, né? Porque não houve uma disparidade muito grande ali em pé que eu digo, né, na trocação, para justificar uma vitória para o José Aldo. Então, eles deram a vitória pro Merab ali porque era ele que estava empurrando o ritmo e tudo mais. Então, o wrestling te permite usar as regras do MMA para vencer na pontuação, mesmo que na prática você não tenha tido muito sucesso em danificar o seu oponente, né? Claro, se tiver sido um passeio em pé e no final o cara que tá perdendo consegue uma derrubada, isso não vai importar muito. Mas numa luta equilibrada ou com pouca atividade, a queda pode sim ser o diferencial num round. Mas sobre a parte prática é isso. Eu acho que deu pra entender a importância do wrestling, tanto ofensivo como defensivo, né? E também como ele pode ser usado pra vencer até em casos onde você não é necessariamente melhor. Mas eu também queria falar um pouco da minha experiência pessoal praticando e um pouco sobre o que eu acho que torna os wrestlers tão duros, né? Então, bora lá. Então, gente, como eu disse um pouco antes aqui nesse Good Talks, eu tenho história com esporte de combate, né? Eu competi em wrestling aqui nos Estados Unidos durante ali o high school e anteriormente eu treinava jiu-jitsu e competia no jiu-jitsu também. Eu também já treinei Muay Thai e boxe por um breve período, mas nunca com a intenção de competir neles especificamente. Porém, um grande parceiro meu daqui, o Elwin, ele competia no boxe e é algo que a gente até conversava bastante sobre, então eu vou tentar trazer alguns pontos que eu já falei com ele, mas começando pela minha experiência pessoal, né? Fazendo a comparação entre o wrestling e o jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu competia uma vez por mês, né? Algumas vezes até 2 vezes por mês, o que é bastante no mundo do jiu-jitsu. Já no wrestling, era competição 2 a 3 vezes na semana. Normalmente eu tinha luta na terça, quarta ou quinta, contra 2 ou 3 escolas específicas, onde não tinha chave nem nada, né? Era tipo um V1 ali direto contra um garoto da minha faixa de peso ali, de cada escola, né? E normalmente começando na sexta e se estendendo até o sábado, ou às vezes começando no sábado direto, mas normalmente era sexta indo pro sábado, tinha um torneio onde você ia lutar ali entre 3 a 4 vezes no primeiro dia, e se conseguisse se qualificar pro segundo dia, você teria mais umas 2 ou 3 lutas. Além disso, não existe muito você fazer um wrestling recreativo, né? Ao contrário do jiu-jitsu, que muitas vezes muita gente começa, treina ali uns 6 meses para um ano, aí resolve fazer uma competição para se testar, aí gosta e vai evoluindo nisso, mas né, faz o seu treino diário ali com o pessoal que às vezes não tá nesse pique de competição e tudo mais. No wrestling, não. Todo mundo que tá lá vai competir. E não vão competir só contra outras escolas, não. Eles vão competir com você para tomar a sua vaga, porque nos grandes torneios e tal, uma escola normalmente só pode inscrever um competidor por peso. Então você tem que ser o melhor já dentro da sua escola. E aí você vai treinar com outras pessoas que também estão nessa pegada de competição. E é aquela coisa, né? Ferro afia ferro. E esse ritmo de competição cria atletas duríssimos pro MMA, né? Quando atletas do wrestling vão migrar pro MMA. Isso eu tô falando de wrestling nos Estados Unidos, né? Mas na Rússia, eu sei que é extremamente competitivo também. Principalmente falando ali daquela região do Cáucaso, né? Eu já vi entrevistas do Khabib Nurmagomedov falando que no Daguestão é costume, no encontro de famílias, se tiverem 2 meninos mais ou menos ali da mesma idade, eles vão fazer eles lutarem wrestling na hora, tipo, ali mesmo. E deve ser terrível, sinceramente, pra quem não curte. Mas pra quem curte, né, e tá inserido naquela cultura e quer seguir o esporte como carreira, você, já vai ser moldado ali num nível de competição superior aos demais, né? Que também vai traduzir maravilhosamente pro MMA. Além disso, a luta em si é mais intensa do que jiu-jitsu, né? Mas muito mais intensa. No jiu-jitsu você consegue amarrar um pouco a luta, fazendo certas pegadas ali no kimono. Você pode usar a guarda fechada pra descansar um pouco também, né? Você pode lutar deitado, né? Literalmente. No wrestling, não. No wrestling é pressão o tempo todo. É um ritmo muito frenético, porque ao contrário até do judô, por exemplo, né, onde um grande arremesso vai acabar com a luta. No wrestling, quando você é derrubado, você tem que fazer tudo, tipo, a qualquer custo você tem que tentar se levantar e fazer uma força bizarra para não ser virado. E aí, quando você se levantar, o cara vai entrar pra queda de novo, né, e você vai se defender, ele vai entrar pra queda de novo, e 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 de novo. Porque se ele parar de atacar, ele vai estar te dando a oportunidade de atacar, né? Às vezes você vai estar entrelaçado ali numa pegada, você vai sentir aquela afrouxada,
acabou. É questão de milésimo de segundo a reação, né? É um esporte muito físico, é muito tato. Jiu-jitsu também é muito tato, né? Mas, enfim, mas é como eu disse, você pode ali segurar na guarda fechada, dar uma respirada, né? É um pouco mais cerebral, eu diria. E agora sim, fazendo a comparação com o boxe, né? Muito pelo que eu ouvi do meu amigo Elwin, que competiu no boxe até o fim do high school ali, mas que tinha feito wrestling no 7º e no 8º ano em Ohio, porque lá oferecem pro middle school também. Claro, no boxe você também não pode ficar moscando, senão você vai tomar soco. Mas você, claro, vai sempre ter que estar circulando, mexendo a cabeça e tudo mais. Só que, de acordo com ele, o wrestling é mais exaustivo porque os movimentos de boxe são mais curtos e mais rápidos, né? O jab ali, a esquiva, o movimento do ombro, né? O famoso shoulder roll e tal. Mas é mais sobre acertar o timing dos golpes, enquanto os movimentos no wrestling são mais explosivos, né? E tem muita isometria. Além de que você não pode competir no boxe com tanta frequência se comparado ao wrestling, porque é ideal você ter uma certa pausa para se recuperar de socos, né? No wrestling, como eu disse, você vai ter 8 lutas numa semana. No boxe, isso aí isso é impensável. Sendo semana atrás semana, né? Eu sei que tem, às vezes, um Grand Prix, alguma coisa assim, mas não ia dar pra fazer uma temporada inteira disso, né? Como é no caso do wrestling. Então, comparado com outras das artes que traduzem bem pro MMA, né? Como eu citei o jiu-jitsu e o boxe, o wrestling, ele tem uma frequência de competição mais alta, ele tem um ambiente naturalmente mais competitivo. E o tipo de exercício, eu tô até pensando numa metáfora pra expressar pra vocês o tipo de força que se faz no wrestling, né? É como se você estivesse fazendo um cabo de guerra ao mesmo tempo que você tá tendo que fazer um levantamento terra, um agachamento. E correndo uma esteira. Não sei, é muito bizarro. É uma mistura aí de pequenas explosões, né, de energia, mas também um ritmo constante que você tem que manter. Eu, na verdade, já vi diversas entrevistas de lutadores dizendo que o treino de wrestling é o mais duro, né? Lutadores de MMA que, enfim, tem os seus treinos aí fracionados e que o de wrestling é o mais difícil, é o mais exaustivo. Inclusive o Justin Gaethje, né, teve uma entrevista com ele que fez wrestling na faculdade, né, além do high school e tal, mas que hoje em dia no MMA ele é mais conhecido pela trocação, mas ele falou assim, ele disse, eu fico feliz que eu fiz, mas eu fico feliz que acabou, em relação ao wrestling, né. E só para comentar rapidamente aqui de alguns outros estilos, né, como o karatê, o judô e o taekwondo, que eu sei mais superficialmente sobre por acompanhar esportes de combate há bastante tempo, mas eu nunca pratiquei. Mas eu sou muito crente de que o que mata a eficácia deles no MMA são as regras. No caso, eu digo as regras deles, né, como eu citei, o karatê, do judô e do taekwondo e tal. O karatê, por exemplo, né, ele não tem chance de ser tão eficaz quanto o boxe no MMA, porque eu não posso, num torneio de karatê, dar um soco forte na cara de alguém. Enfim, né, tem estilos de karatê que permitem o full contact, né, como é o caso do Kyokushin, que aí sim traduzem melhor para o MMA, né, como eu citei previamente, o Georges St-Pierre, ele vem dessa base, mas a maioria, até onde eu sei, né, até nas Olimpíadas e tal, não permite. E no caso do judô, né, se você treinar judô clássico, escola Kodokan e tal, é ótimo pro MMA, né, é até isso que eu acredito que o pessoal do Cáucaso faz, além do wrestling, claro, e do sambo. Mas hoje em dia, em torneios, é proibido single leg, é proibido double leg, e algumas quedas principais aí, tipo a Harai Goshi, são existentes no wrestling também. Então é mais benéfico pro MMA treinar ali wrestling, né, freestyle, né, wrestling estilo livre, que te permite derrubar outra pessoa da maneira que você preferir, em contraste ao judô esportivo de hoje em dia, né, que é um pouco mais restritivo no que você pode fazer. Até abrindo um parênteses aqui, eu fico preocupado com o futuro do jiu-jitsu esportivo, porque mais e mais os treinos em academias começam de joelhos, mais e mais, né, pessoal pulando pra guarda, ou pior ainda, né, no final de um torneio, pode ser o torneio que for, você vê, vai começar a luta, os dois começam sentados e se arrastando. Imagina um campeão mundial de jiu-jitsu que não consegue dar uma queda. É assustador. Eu espero que o jiu-jitsu mude esse rumo, porque, no fim das contas, esse que é o principal motivo que algumas lutas não traduzem tão bem pro MMA, né? Justamente como eu tava dizendo, é mais sobre a maneira que elas são treinadas. Eu falei de soco quando eu falei de karatê, né? De dar um soco na cara de alguém, mas
é meio que isso, né? Porque soco tem em tudo. Soco tem em boxe, soco tem em Muay Thai, soco tem no Karatê, soco tem no Taekwondo. Embora ele seja, o Taekwondo em particular, seja mais conhecido pelo chute, né? Mas enfim, o que muda de verdade entre eles é que alguns estilos, no caso como o boxe e Muay Thai, tem treino full contact, enquanto outros não têm. E por isso não traduzem tão bem pro MMA, né? Mas, resumindo, o wrestling eu concordo em ser o melhor estilo base pro MMA, porque ele é a habilidade mais essencial que você pode ter, né? Porque se você for um trocador, você precisa manter a luta em pé. É o wrestling que vai te dar essa habilidade, né? Quando o cara for tentar te derrubar, você vai usar o wrestling para defender as quedas, o movimento de sprawl e tudo, né? Do wrestling. E se você for um cara do jiu-jitsu que gosta de finalizar, botar para baixo, você vai precisar do wrestling também para poder utilizar o seu jiu-jitsu, né? O seu grappling. Ou até o seu próprio wrestling, né? Se você for do catch wrestling ou qualquer coisa assim. Além de toda a questão de que você consegue manipular um pouco a opinião dos jurados ali com algumas quedas e com controle de octógono e tal, né? Que o wrestling te dá uma boa base pra isso. E, enfim, pessoal, esse foi o Guto Talks de hoje. Eu espero que tenha sido ao menos educativo, né? Em algum aspecto. Postando num sábado mesmo, eu ia postar ontem, né? Sexta-feira, mas acabou que eu me enrolei um pouco. Mas, de qualquer forma, tá aí. Lembrando que tudo que eu disse é relacionado ao MMA, né? Como diferentes artes traduzem para o MMA, não é de forma alguma um desrespeito aos mais puristas das artes marciais, né? De novo, foi mais uma análise baseada no que a gente vê hoje no UFC, principalmente, né? Sendo a maior organização de MMA. Mas, enfim, sinta-se livre para comentar qualquer observação ou opinião que você tenha sobre o assunto. E é isso. Até um próximo Guto Talks.